Olá! Bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Lauren Severo, eu sou terapeuta especialista em equilíbrio emocional e hoje eu tô aqui para responder as dúvidas que o pessoal deixou lá no meu Instagram a respeito de florais. Eu tenho colocado vídeos com dicas, né, a respeito dos florais e dos tratamentos florais, mas eu percebo que tem gente nova chegando no meu Instagram. Bem-vindos, novos membros, né? E esses novos membros, muitos deles chegam assim sem conhecer absolutamente nada do meu trabalho, sem conhecer absolutamente nada do que é floral, né? Então, quando eu li as perguntas aqui e eu vi que tem várias perguntas do pessoal novo que não tem a menor ideia do que seja floral, eu pensei, eu vou gravar esse vídeo porque eu vou deixar isso também no YouTube, tá? Então, assim, ó, porque agora pelas perguntas vocês já vão entender que tem gente que já acompanha o meu trabalho há algum tempo e outras pessoas novas. Então, assim, para te falar um pouquinho de como eu conheci os florais, por que eu passei a adotar isso no consultório e a trabalhar fortemente com florais, tá? Com terapia floral. Eu me formei em psicologia, eu trabalhei mais de 10 anos exclusivamente com a psicologia, e num dado momento onde Lauren, tinha já há mais ou menos um ano, eu já estava fazendo tratamento para enxaqueca, porque eu tinha há 18 anos crises de enxaqueca, às vezes 3, 4 crises por semana, crises que eram de muita, muita dor, só quem convive de perto comigo sabe, porque embora a dor seja imensa, eu não me permitia, porque eu sempre me cobrei muito assim, eu sempre procurei ser muito profissional no que eu faço, então eu não me permitia interferir, deixar prejudicar as minhas atividades profissionais, por exemplo, né? Em função da enxaqueca. Então, assim, eu já não tinha esperança, afinal de contas, eu já estava fazendo há mais de um ano um tratamento medicamentoso com 3 remédios diários para o resto da vida, como disse o neurologista. Foi um neurologista que me receitou esses remédios, esses medicamentos, e tinha lá uns medicamentos para a crise, porque eu sim continuava tendo crise. Então, eu não podia sequer me permitir viajar sem esses medicamentos. Deus o livre, se acontecesse isso, eu certamente teria uma crise de enxaqueca e isso ia interferir bastante na forma como eu ia desfrutar essa viagem, né? Então, assim, quando eu não acreditava em mais nada, eu resolvi testar esse tratamento, essas gotinhas, que eu achava que era bobagem, que eu achava que era placebo. Se tu não sabe o que é placebo, é o efeito psicológico que alguma coisa pode causar em ti. Então, por exemplo, tomar uma pílula de farinha e achar que tá curada, né? Então eu achava que isso era floral, eu achava que precisava acreditar, eu achava que não funcionava para todas as pessoas, eu achava que se uma pessoa tomasse medicamento, como eu tomava 3 medicamentos diários, né, fortes, recomendado pelo neurologista, eu achei que talvez não fizesse efeito em mim, porque o meu organismo já poderia estar intoxicado por esses medicamentos. Então, eu achava tudo isso e mesmo assim eu me permiti testar, tá? E aí, gente, eu nunca mais tive enxaqueca. Então, hoje eu tenho eventualmente dor de cabeça e eu tomo aqueles remédios mais comuns, aqueles medicamentos mais comuns que todo mundo sabe e faz efeito. Antes, quando eu tinha enxaqueca, esses remédios era a mesma coisa que tomar água. Não fazia o menor efeito, não fazia nem cosquinha. Então, eu fui estudar mais a fundo a respeito de florais, tá? E eu estudei 7 sistemas de florais. O que é isso? São cerca de 2.600 flores, tá? Agora eu já vou explicar porque a primeira pergunta que deixaram no meu Instagram é exatamente a respeito disso. Então eu fui estudar a fundo porque para mim foi um choque. Literalmente foi um choque saber que algo que eu sofria, uma dor intensa que eu sofria há 18 anos, tivesse curado com essa aguinha, essa gotinha, né? Então, assim, ó, a partir disso eu passei a estudar a fundo isso e passei a trabalhar com isso, tá? Então, assim, a primeira pergunta que chegou foi do Ari. Seria algo feito com flores? Um tratamento ou algo do tipo? Sim, Ari. Os florais, a maior parte deles é feita de flor.
como é o preceito que o Dr. Bach deixou. O Dr. Bach foi o pioneiro, né? Foi o médico que descobriu o poder curativo das flores, tá? Então, a maior parte dos sistemas, eu não posso falar 100%, porque eu sei que tem sistemas que não fazem assim, mas os que eu trabalho seguem o preceito do Dr. Bach. Como é que é? A maior parte recolhe o orvalho, o primeiro orvalho da manhã, da flor que está no seu momento de maior floração. Então, no período do ano, onde aquela flor está na sua potência de floração, de vários pezinhos, vamos dizer assim, daquela flor, daquela planta, se recolhe esse primeiro orvalho da manhã, e isso é levado para dentro de um frasco, e depois se coloca um conservante, tá? Por isso que às vezes o floral tem um gostinho leve de álcool, porque às vezes o conservante é alcoólico, tá? Então, alguns outros florais é feito por cocção. Essas flores são levadas a uma panela, tem todo um processo bem específico, como se fosse um chá, mas não é algo que eu possa, por exemplo, eu tenho uma flor ali, eu vou fazer um floral daquela flor. Não. Os florais, eles têm todo um processo mais minucioso. Eu estou dando aqui um geral para tu entender que sim, floral, como eu dizia, é água de flor, tá? A maior parte deles, tá? Tem algumas essências florais que não são de flor. Tem essências florais da rocha, tem essências florais de vulcão, por exemplo, tá? Então, é bem amplo esse universo, mas a maior parte, sim, é feito de flor, por isso é floral, tá? O Paulo deixou assim: tenho todas as dúvidas, ainda não conheço. Então, Paulo, eu te convido a acompanhar um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais dos vídeos que eu tenho no IGTV, do Instagram, que eu sempre passo dicas de tratamentos florais, né? E eu sempre falo que o mais importante é montar fórmulas e tratamentos personalizados, certo? Mas tu vai entender um pouquinho mais, e agora já conhecendo a minha história, como eu contei no início do vídeo, tu vai entender que é um tratamento muito, assim, com como é que eu posso explicar? Até me faltou a palavra. Ele é tão maravilhoso, ele tem tanta potência, tanta possibilidade, essa era a palavra que faltava, de amplas possibilidades, né? Inicialmente eu não achava que floral funcionava para algo físico, e foi exatamente aí que me mostrou a cura da minha enxaqueca, né? Claro que tem também para as questões emocionais, certo? Só que isso às vezes a gente não consegue, num primeiro momento, às vezes a gente não consegue tangibilizar, como eu falo, a gente não consegue perceber, tá? A Márcia pergunta: quantas terapeutas florais você vai formar no seu curso que estará terminando agora em outubro? Olha, essa acompanha o meu trabalho, né? E ela perguntou também: quando você abrirá uma nova turma? Acho que a língua não acordou ainda. Então, eu tô formando 10 terapeutas florais, certo? Eu não posso dar certeza desse número, por quê? Eu fiz, é uma primeira turma, é uma turma pequena, eu prefiro que as turmas sejam pequenas, tá? O curso é online, mas mesmo assim tem uma presença importante, porque as aulas são ao vivo, né? Na segunda turma nem todas as aulas vão ser ao vivo, mas eu não abro mão de ter essa interação com as minhas alunas. E por que eu não posso dar certeza que vamos se formar 10? Porque elas têm a opção, quando fazem o curso, de completar o curso e receber um certificado de participação, ou receberem um certificado de terapeutas florais. Mas, para isso, elas têm que fazer um estágio, onde eu supervisiono casos clínicos atendidos por elas, né? Então, elas fazem as consultas, elas trazem os relatos das consultas, elas trazem as fórmulas que elas sugerem para esses clientes, e eu oriento, né? Eu às vezes dou uma sugestão ou outra ali na fórmula, e a gente refina isso para elas devolverem então a fórmula final para cada cliente, né? Fórmulas personalizadas, tá? E aí, ainda além do estágio, elas têm que passar por uma prova individual comigo, certo? Onde eu passo casos clínicos e elas têm que montar essas fórmulas. E aí eu tenho certeza que na verdade, eu já tenho hoje certeza que todas as 10 assimilaram o conteúdo do curso. Mas aí eu vou ter a prova, né?
descrita, vamos dizer assim, a prova física de que elas sim assimilaram o conteúdo do curso. Essas provas são ao vivo comigo, por videochamada, e são gravadas, certo? A Ana falou assim, perguntou assim, em uma live você comentou sobre um floral chamado Levitate. Você poderia falar mais sobre ele, por favor? Ana, querida, também acompanha o meu trabalho, muita gratidão por ter vocês comigo, viu? Então, Levitate é um floral de Minas que ajuda muito na questão da saciedade, tá? Ajuda a gente, por exemplo, ele ajuda num processo de uma pessoa que está buscando o emagrecimento, mas não só na saciedade com relação a alimentos, tá? Ele ajuda num processo de saciedade, de conscientização, de autoconhecimento, de saciedade geral. Mas eu uso muito, e não sei qual live que tu assistiu, mas certamente pode ter sido nesse viés, porque eu uso muito o Levitate para a questão alimentar, tá? A Edna perguntou, você dá curso de florais à distância? Sim. As minhas alunas, a maior parte delas não é da minha cidade. Eu tenho só 2 alunas da minha cidade, tá? Tenho alunas em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina. E tenho inscrito, porque assim, a Márcia perguntou também quando é que eu vou abrir a próxima turma. Em breve vou abrir. E no meu Facebook, na página do meu Facebook, eu anexei acima da minha página o formulário para as pessoas serem avisadas quando eu abrir novas turmas, certo? E nesse formulário já tem alunos do exterior. Então, que provavelmente a gente vai ter que ver até essa questão de fuso horário. Então, por isso também eu optei por não serem todas as aulas ao vivo, como eu fiz na primeira turma, tá? Então, mas eu não abro mão de ter um tete-a-tete, né? Então, quem tiver interesse, eu não sei ainda exatamente a data, mas em breve eu vou abrir a vaga para a segunda turma. E o que acontece é que eu honro e respeito a ordem do formulário. Então, se hoje tu preencher o formulário, tu entra para a próxima quinta, para a sexta turma, né? Porque para quinta, a partir de hoje. Então, eu já estou fechando uma, porque já tem 50 e poucos formulários preenchidos. Se eu mantiver 10 vagas por turma, tu entra para a quinta ou sexta turma a partir de hoje, certo? Ficou confuso isso, mas acho que vocês entenderam. Tem bastante gente e eu vou avisar os primeiros que preencheram o formulário. Se os 10 primeiros, vamos pensar, se eu realmente mantiver 10 vagas e os 10 primeiros que manifestaram interesse em saber quando eu abrir vagas se matricularem, fechou a segunda turma e os outros formulários eu aviso só na terceira turma e assim sucessivamente. Então, sim, esses cursos são à distância, tá? A Lourdes pergunta, a partir de que idade a criança pode usar floral? Isso é uma ótima pergunta. Parabéns, Lourdes, e gratidão por ter deixado essa pergunta. A Lourdes é minha aluna e ela colocou essa pergunta, depois ela me chamou no privado para dizer que realmente é algo que ela acha importante as pessoas saberem. E é realmente. Então, assim, não existe impedimento nem para um bebê utilizar floral, certo? A gente tem alguns cuidados para isso. Por exemplo, se o pediatra recomenda, e a maior parte dos pediatras a gente sabe que hoje recomenda até os 6 meses, que o bebê tenha alimentação materna exclusiva, né? Leite materno exclusivo. Então, como eu vou dizer para a mãe dar uma água para ele pinga floral? Não. A gente precisa interagir com os outros profissionais no tratamento complementar, que é o floral, a gente precisa respeitar também as posturas dos outros profissionais que atendem esse nosso cliente. Então, a gente pode mandar fazer a fórmula personalizada para esse bebê em spray. Sim, funciona em spray. Então, borrifa, né, pertinho do bebê, cai uma chuvinha assim leve, a gente sente, né, as gotículas. E aí a gente pode usar 3, 4 vezes ao dia, se quiser, ou 2 vezes, tá? Isso sempre a gente vai avaliando caso a caso. Ou ainda, existe a opção da gente pingar o floral na água do banho do bebê, certo? Então, não existe quando começar, até tal idade não pode começar floral. Pode desde o momento que nasceu, tá? Mas a gente tem esses cuidados, certo? E se é uma criança, por exemplo, e a gente sabe que pode já então ingerir o floral, e se a mãe não quer
porque não tem problema, a concentração de álcool ela é bem baixinha, tá, gente? É como se a gente usar vinagre na salada, alguma coisa nesse sentido, mas mesmo assim, a criança às vezes acha ruim o gosto de álcool, né? Porque o conservante do floral, a maior parte deles é alcoólico. Então a gente pode, o terapeuta floral pode mandar manipular num outro conservante. E aí as crianças adoram. Elas, porque daí tem um gostinho doce, tá? Sem açúcar, tá? Não é com açúcar, mas tem um sabor adocicado e as crianças adoram. Então, quando é criança, eu realmente, geralmente recomendo nesse conservante, porque aí é mais um atrativo. Aí as crianças me dizem, tia Lauren, eu adoro aquelas gotinhas que tu me recomendou. A Selma pergunta, auxilia no emagrecimento? Muito. O floral não emagrece, mas ele auxilia nesse processo. Porque a gente faz fórmulas personalizadas, então a gente percebe que se a pessoa não tem um autoconhecimento a ponto de reconhecer seu ponto de saciedade, isso ajuda. Então, outras pessoas comem muito em função da ansiedade, então a gente vai tratar a ansiedade e ajuda, tá? Então, ajuda muito, 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 e tem vários casos comprovando isso, tá? No processo de emagrecimento. A Liege diz assim, conheço só os florais de Bach, não sei se escrevi correto, tem outros, tem uma infinidade de florais. Florais de Bach, como eu falei, Dr. Bach foi o pioneiro, foi o médico que descobriu o poder curativo das flores, isso faz muitos anos, e esse é só um sistema, a gente chama de sistema, esse é só um sistema dos milhares que existem de florais, tá? Então, é impossível, literalmente impossível, um terapeuta floral conhecer todos os sistemas que existem. Eu estudei 7, tá? Vamos ver se eu lembro, porque eu sempre esqueço. É difícil, às vezes, elencar os 7. Então, florais de Bach, florais da Califórnia, florais australianos, florais do Alasca, florais do deserto, florais de Minas e florais de Saint-Germain. São esses os 7 sistemas que eu estudei, tá? Mas existem vários outros. O Wagner pergunta, tem diferença entre florais para humano e animais? Parabéns, gratidão, Wagner, por essa pergunta. Não tem diferença. Não tem diferença. Eu faço florais para os meus pets e quando no curso a gente falou sobre isso, né? E eu digo, meninas, eu entendo o animalzinho de estimação como uma pessoa. O tutor conhece o comportamento do seu animal e ele sabe. A gente diz que principalmente os cães só faltam falar, né? Então a gente sabe quando ele está ansioso, a gente sabe se ele tem medo, então a gente vai tratando essas questões exatamente como se a gente trata, como a gente fizesse uma fórmula personalizada para uma pessoa, para um humano, tá? Os meus eu ofereço eu coloco as gotinhas e ofereço assim, eles lambem, eles já sabem a hora do floral, ou a gente pode pingar na boca direto, ou também a gente pode pingar no pelo, ou passar na mão e fazer carícia no pelo, tá? São várias as formas de utilização, mas a formulação é exatamente a mesma. A Elo perguntou, existe florais para pessoas que têm doença autoimunológica e problemas de osteoporose? Com certeza. Com certeza. A gente, no curso, eu costumo dizer para as meninas que a maior parte dos cursos de terapia floral, o que eles vão falar? As flores. A gente vai estudar as flores e o efeito delas. Então, flor X vai melhorar tal e tal sintoma, vai despertar tal e tal questão. Essa é a maior parte dos cursos de floral. No nosso curso, a gente entende, as meninas aprendem a entender por que a gente desenvolve tal sintoma. Por que adoecemos, né? Então, assim, por que eu, Lauren, desenvolvi a enxaqueca? Então, eu sempre digo, quando eu falo a respeito da enxaqueca, seguidamente vem uma chuva de mensagens das pessoas que têm enxaqueca me perguntando, pode me passar a fórmula para eu curar minha enxaqueca? E aí eu explico, não, e não é má vontade da minha parte. Porque eu, Lauren, desenvolvi enxaqueca por uma causa, né? Por algumas causas, por um padrão mental e emocional, Lauren. Então, não seria justo e não seria prudente eu divulgar na internet amplamente a fórmula floral que cura a enxaqueca. Porque curou a minha, mas pode ser que não cure a tua que tem enxaqueca. A tua fórmula vai ser outra, certo? Vários outros, eu tenho, assim, ó, alunas que vieram para o curso exatamente por isso, porque tinham enxaqueca, conheceram a minha história,
vieram ser minhas pacientes, curaram sua enxaqueca e quando eu lancei o curso, imediatamente elas fizeram a matrícula, né? Porque elas, nossa, também me curou, eu quero aprender isso, eu quero ajudar outras pessoas. Então, assim, mas a forma das minhas alunas que curaram enxaqueca não é a mesma minha. Cada um é individual, são formas personalizadas. Então, por que eu, Lauren, desenvolvi enxaqueca? Por que essa pessoa desenvolveu uma doença autoimune? Por que essa pessoa desenvolveu a osteoporose? Isso tudo a gente aprende no curso para fazer as formas personalizadas, tá, Elô? Então, essas são as perguntas que deixaram no meu Instagram. Em breve eu vou deixar outras e eu espero que vocês acompanhem. Eu sempre tenho deixado dicas de florais e mesmo sabendo que as formas, o ideal, sejam personalizadas, sim, vocês podem aproveitar várias dessas dicas, certo? E se ainda assim tiverem dúvidas, procurem um terapeuta floral. Espero ver vocês mais vezes aqui no meu Instagram, no meu YouTube, nas redes sociais. Um beijo grande e até a próxima.